Além disso, o cérebro sofre com estímulos que ele recebe incessantemente. Isso é verdade. De tudo, De independentemente se você tá trabalhando ou não. Certo. Tá? Então pensa, a pessoa chega, você tá cansado, você tá com fome, você precisa acordar cedo da manhã. O que você quer fazer? Geralmente você quer ligar uma série da Netflix e assistir. Você não quer pegar e ler um livro que é muito sofisticado, muito complexo pra você. Você tá muito cansado. Sim. Mesmo no fim de semana você quer descansar, se divertir. Então, hoje em dia, é muito complicado a gente falar, pô, a culpa é das pessoas que não estão e tal. Não. E além disso, mesmo, por exemplo, as opções de entretenimento mais comuns, como as redes sociais, mesmo esse fenômeno, né, que a gente tem hoje dos memes, que são repetidos a exaustão, mesmo no Twitter, que hoje em dia as pessoas se expressam, pô, com 100 e tantos caracteres de limite, né? Embora isso seja um bom exercício de condensação de texto, ele não costuma ser um bom exercício de expressão. Mas o que acontece? É muito difícil você chegar pra pessoa e falar assim, ó, você tem que parar de se divertir com essas coisas aqui e pegar uma leitura difícil, um prazer difícil. Entendi. Né? Então, embora o prazer da leitura ele é algo que existe em todos nós, ele precisa ser desenvolvido. Mas, embora seja um prazer difícil, né, é aquela frase do Aristóteles: as raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Certo. Então, a partir do momento que você pega a questão da leitura dos clássicos, aquilo se torna um prazer, embora difícil, é um prazer tão enriquecedor que você geralmente não troca mais ele tanto por outros prazeres. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, mesmo hoje, embora eu ainda use a televisão, embora eu ainda assista, assim, Netflix e use outros tipos de entretenimento, hoje em dia, por exemplo, eu passo a maior parte do meu tempo, sempre que eu posso, lendo. Né? Minha família testemunha, eu sou o que uso menos a televisão, né? Mesmo o celular, geralmente eu uso para informações. No caso, assim, por exemplo, eu vejo o seguinte: mesmo eu gostando de estudar e aprender, quando eu chego em casa à noite, eu quero tomar um banho, sentar no sofá e relaxar. Então. E às vezes ouvir uma música, ligar um filme ali, um documentário, para eu poder relaxar e esquecer que tô lá. Né? Então você liga lá um filme, ou então uma música, ou então um documentário, tipo, senta ali na frente do sofá para relaxar, que é um momento de descanso, né? É um momento de descanso. E nesse momento é que você fala, realmente não adianta eu querer pegar um livro ou alguma coisa para ler, porque não vai ser esse momento. Exato. Né? E assim, é importante. É a minha solitude, vai. É a minha solitude, vai. Exatamente. Assim, eu acho até interessante a gente ter tocado nesse ponto, porque. E hoje em dia esse debate ficou até mais acentuado, né? O Harold Bloom, inclusive, é um dos proponentes aí desse debate. Ele é meio exagerado com a posição dele. Você sabe que muita gente, quando eu vim aqui para a Rádio ABC, isso vai completar 5, 6 anos, elas não concordavam de eu criar um programa com reflexão. Pô, você vai fazer um programa de reflexão, as pessoas não vão gostar. Tudo bem, é um risco, mas graças a Deus eu tenho sentido uma empatia, uma empatia positiva, se é que eu posso usar esse termo, tá? Sim. Não sei se eu tô certo ou errado. E tá funcionando. Então, o Papo Amigo tá criando essa estrutura, essa coisa de você fazer reflexões, mesmo quando você não tá lendo, não tá escrevendo, mas também exercitando o que eu falei da sua solitude. Sim, a leitura, ela é uma forma de solitude. De solitude. Isso, exatamente. Extremamente importante pro autoexame. Né? E o autoexame, a pessoa pode falar, mas isso não... A principal objeção ao autoexame seria, e autoexame eu digo numa questão psicológica, de você se conhecer. Certo. De você evoluir, entre aspas, não digo num sentido religioso, eu digo num sentido realmente psicológico, tá? É a leitura que te dá isso. É a literatura. A literatura, ela é responsável por isso. E então o que acontece? Muita gente fala assim, mas autoexame não dá dinheiro, né? Autoexame não vai... É isso que eu fico impressionado. Tem sempre alguém que dá esse tipo de resposta, né? E realmente não dá dinheiro, só que é isso que eu tô querendo dizer. A literatura virou uma atividade paradoxal hoje em dia,
Porque ela te oferece um bem que, embora seja extremamente precioso e, na minha opinião, imprescindível, ele é um bem que na nossa sociedade não tem valor, porque a nossa sociedade é extremamente técnica, extremamente comercial, né? Não tô entrando no mérito se realmente isso é bom ou ruim, tô só fazendo uma constatação. Agora, assim, o que eu queria colocar é que muita gente às vezes vê a literatura, os clássicos, né, como algo muito erudito, como algo muito, às vezes, impenetrável, né, intelectualmente. Medo daquele capital intelectual. Exato. Só que o que muita gente não entende é que os clássicos, todo clássico já foi popular. Todo clássico já foi popular. Entendeu? Interessante. Todo clássico já foi moderno na sua época. Sim. Então, sim. um exemplo extremamente interessante, né? Se alguém lê Shakespeare hoje, não vai acreditar nisso. Mas Shakespeare, ele era um autor do povão, o autor popular. Muita gente falava que ele não fazia literatura. Essa, inclusive, era uma das maiores frustrações dele. Você gosta de calça jeans? Calça jeans. Gosto. No meu tempo, calça jeans era coisa de gente ralé. Aham. Aquelas sandálias que você coloca os dois Sim, dedos sim. e não soltam as tiras. No meu tempo, aquelas sandálias eram consideradas coisa de gente que não tinha capital financeiro. Aham. Hoje não, hoje virou sofisticado, né? Calça jeans hoje tem aí, né? Vários. Entendi o que você quis dizer. Então, Interessante e a isso. questão, assim, o próprio Shakespeare fazia, né? E aí vou entrar nessa questão dos best-sellers, né? Que muita Sim. gente critica. O Shakespeare fazia as peças dele por dinheiro. Não fazia por amor à literatura, não. Ele fazia por grana, mano. Ele era, inclusive, um grande empresário. Né? Ele era muito rápido nas... Inclusive, os únicos documentos, realmente, que a gente tem dele são documentos jurídicos. Então, ele realmente gostava de dinheiro. Ele gostava de dinheiro. Olha ele que queria ser um bom. cavalheiro. Ele saiu da pobreza e ele morreu rico e gordo. Entendeu? Que legal. O gordo eu já tô. Agora só falta ficar rico. Não, eu quero dizer assim, na época isso era um sinal de riqueza. Na época dele. Tô brincando. Então o que acontece? Muitas vezes a gente olha pro Shakespeare e fala, nossa, é um apaixonado, né, pela literatura. Eu não sei se foi Miguel Ângelo, eu não sei quem foi, que também teve esse lance também. Que ele era um artista, mas ele queria grana. Até um dos críticos literários que eu mais gosto também, o Dr. Johnson, né? O Samuel Johnson, que ele é um pouquinho mais à frente do Shakespeare, né? Um pouquinho não, alguns bons anos mais pra frente. Ele dizia assim, eu tô parafraseando, tá? Qualquer pessoa que não escreva por dinheiro merece tomar uma tijolada na cabeça. Sério? Né? Então, o que acontece? Que legal! Ele falava isso? Sim, só que assim, o que eu tô querendo dizer tanto para escritores como leitores, a literatura de qualidade, a literatura clássica, ela não precisa ser chata, entendeu? Ela pode ser difícil, mas não chata. Entendi. Então o que acontece? Pra você ter uma ideia, muita gente às vezes fala assim pra mim quando eu converso, né? Que eu falo que Shakespeare deveria ser mais vezes ensinado, os clássicos deveriam ser mais vezes ensinados. A pessoa fala assim, mas você acha que uma pessoa que, passa o dia inteiro na internet, ela vai ler Shakespeare, ela vai entender, né? Essa é uma objeção que me fazem muito. Mas eu pego e eu penso assim, o público do Shakespeare, em sua maior parte, era analfabeto. Boa. Entendeu? E era o pessoal que dava dinheiro pra ele. Se você pegar uma sinfônica e colocar numa praça pra tocar, todo mundo para pra ouvir. Todo mundo, você pode botar uma música clássica lá. Eu cantei no Coral da USP durante alguns anos. Você pode cantar numa praça, as pessoas param, ouvem e aplaudem. Então, exatamente. E assim, por exemplo, você pega também outros bons escritores, como o Victor Hugo, que inclusive é o meu escritor predileto. Sim. É um clássico. Só que ele fez fortuna com a literatura dele. Ele era popular, hein? né? E assim, contra todos os critérios dos críticos, porque os críticos... Harry Potter, lá o Dan Brown, né? Todo mundo tá fazendo dinheiro pra caramba. Exato, aí, assim, só pra eu deixar claro, Sim. tá? Existe uma diferença entre você fazer um produto e você fazer um livro. Entendi. Tudo que eu quero dizer pra você fazer um livro, você como escritor, você, não precisa necessariamente passar fome pra ser um bom escritor. Certo. 2, se você quiser ser um leitor, digamos assim, entre aspas, tá? Sofisticado, um leitor de clássicos, realmente de uma literatura que você lê, e aquele tempo vai ser muito bem empregado, porque ele nunca mais vai sair de você, nunca mais, você não precisa necessariamente passar por uma tortura intelectual, entendeu? Então, só pra você ter uma ideia, Harry Potter,
Não estou dizendo que ele seja clássico, não sei se ele vai se tornar clássico ou não. Eu, particularmente, embora goste, tá? Diferente até o valor estético de gosto, são duas coisas distintas. Tá. Embora eu goste de Harry Potter, foi um dos primeiros livros com os quais eu entrei em contato, pode ser que mais pra frente ele vire um clássico da literatura infantil. Pode Pronto, ser. acabou. Pode ser. Acabou. E foi extremamente execrado, assim, pela crítica literária. Paulo Coelho também tomou surra pra caramba, Então, né? assim, é aquilo que eu falei. Eu não sei se ele vai se tornar um clássico ou não. Sim. Não sei. Sim, Isso é o sim. tempo que É vai o dizer. tempo, né? Se ele sobreviver, É. até um bom tempo depois, no futuro vão falar, olha, é um clássico. Eu gostava muito de Carlos Drummond de Andrade. Então, poxa, mas Carlos Drummond de Eu Andrade... preciso voltar a ler de... Gente, eu preciso tomar vergonha na cara. Eu tô lendo muito texto, cara. Eu venho na internet, fico lendo texto direto. Esqueço de ler meus livros, meu Então, Deus do céu. Mas Carlos Drummond Que de saudade. Andrade, Drummond de Andrade, como poeta, É. eu acho ele o maior Sim, do Brasil, sim, da história. Sim. Em língua portuguesa, na É. minha opinião, o maior poeta, num sentido geral, é o Fernando Pessoa. Ah, boa. Maior. Mas assim, por muito longe de todos os outros que a gente tem. Entendeu? Fernando Pessoa, ele fez alguma coisa relacionada aos bandeirantes? Não, né? Não, né? Não, Que né? eu não li a obra completa Tá, dele, tá. mas que eu saiba, Não, não. que eu queria procurar um gancho pra falar do Borba Gato, mas deixa, não vai dar tempo. Não, eu ia falar do vandalismo do Borba Gato, mas isso na segunda-feira eu falo, deixa. Ah, tá, não, tudo bem. Mas Tá. então, a questão é essa mesma. A literatura, eu acho que os clássicos, eles merecem ser lidos mesmo hoje em dia, porque ele é uma forma de nos deixar mais humanos. De lembrar que, embora nós vivamos em uma sociedade que é rodeado pela técnica, rodeado pela rotina, rodeado pelos números, numa sociedade em que um homem, ele é feito de números, né? Ele é feito do quanto que ele ganha, Sim. né? Do quanto que ele já conquistou em questões monetárias, a literatura está aqui para lembrar-nos, e isso eu digo, tanto a boa literatura e a má literatura, entre aspas, tá bom? Tá. Eu sou contra esse preconceito com os best-sellers, eu só acho que cada coisa tem que ter o seu lugar. Tá. De qualquer forma, a literatura está aqui para nos lembrar que nós somos humanos. Tá. E que nós somos, antes de tudo, por sermos humanos, por sermos seres que nós somos conscientes e nós somos tão pequenininhos num universo tão vasto e que nós não sabemos, afinal de contas, aonde a estrada da vida vai nos levar, a literatura está aqui como uma espécie de embaixador de nós mesmos, um embaixador que nós mesmos fazemos, tá? Para mostrar pra gente que nós somos, antes de tudo, poetas e humanos. E que isso Poetas e humanos, nos né? faz, antes de pessoas menos intelectuais, menos racionais, menos, entre aspas, inteligentes, muito mais interessantes em um universo que, até a segunda opinião, né, até uma segunda palavra, é indiferente a nós.